Outro assunto que está no topo da atualidade tem a ver com as 30 software houses que acusam a Ordem de vender ilegalmente software aos membros e pretendem uma indemnização de cerca de 12 milhões de euros por danos causados. Queria lhe perguntar o que é que pode adiantar sobre isso. Eu só fico surpreendido porque é que só pediram 11,7. Não podia ter pedido 50, 30, 20. É uma questão de números. É fácil de ser composto. Em vez de 1 põe um 2, em vez de 2 põe um 3 ou põe um 4. É uma perfeita inconsciência e, perdoem-me, é uma prova daquilo que eu dizia há um bocadinho. É a demonstração inequívoca que não se tem razão, porque, primeiro, não se justifica como é que se chega a esses números. Segundo, eu não vou ensinar direito a ninguém, mas temos leis que nos orientam e que nos regem. E essas leis, na nossa opinião, são claras nos seus objetivos e na definição quanto ao enquadramento das funções da Ordem e da legalidade dos seus atos. Não vai ser porque uma pessoa qualquer, porque tem interesses financeiros subjacentes a este processo, que diz que é ilegal, que eu me vou render e fazer uma vénia e aceitar essa afirmação de ilegalidade. Quando as leis e os quadros normativos me dizem exatamente o contrário. Por isso, não é por esse motivo que eu vou naturalmente fazer isso. E já agora, permita-me só uma pergunta muito simples. Eu muitas vezes tenho dito, e é verdade, há muitos interesses financeiros em torno da nossa profissão. Pelos cálculos que eu fiz, falamos, a Ordem terá um proveito neste processo no próximo ano, na minha opinião, são na ordem de 1.800.000 euros, sensivelmente. Nós pagando uma média de 750.000 euros por ano para o apoio e o desenvolvimento, resta-nos ainda, sensivelmente, 750.000 euros. E eu faço uma pergunta, oferecendo à Ordem ferramentas informáticas a cerca de 1/10 dos valores que estão a ser colocados no mercado, quer que lhe continue a desenvolver mais ou não? Isto é, se para nós, com este processo, nós ganhamos 750.000 euros mesmo, limpos, quanto é que não ganharão as empresas à custa dos técnicos, à custa dos contabilistas certificados a nível nacional? Compreendo agora porque é que eles tentam amedrontar. Claro que não sou, já tenho, como diz o nosso povo, já tenho calo num sítio esquisito, para me não deixar amedrontar por esse tipo de coisas. E por isso, a única coisa que eu digo é, sim senhora, vão para os tribunais, se entendem que têm razão, pois que vão para os tribunais, que uma coisa é um facto para mim indiscutível. A Ordem tem como incumbência apoiar os seus membros. Nos termos da alínea I, do número 1, do artigo 5º da Lei 2 de 2013, diz expressamente o legislador que uma das funções da Ordem é prestar serviços aos seus membros de âmbito profissional. Quando a Ordem estuda um programa, um programa que, no nosso entender, responde a essas necessidades, que as empresas de software não evoluíram, não conseguiram oferecer a mesma qualidade que a Ordem oferecia. Porque se oferecessem a mesma qualidade e ao mesmo preço, então o produto da Ordem seria menosprezado pelos profissionais. E tem tido grande procura. E ele tem tido uma grande procura. Se é uma coisa assim tão má, então porquê que estão tão amedrontados? Porquê que não evoluem oferecendo um produto melhor que aquele que a Ordem oferece? Porque a Ordem, ao fazer estes produtos, ouve permanentemente os profissionais. E quando eles dizem o produto ficava para mim melhor desta maneira ou daquela, nós vamos tentar fazê-lo. E por isso, a nossa preocupação é cumprir a missão que a lei nos confere de apoiarmos os membros. E, na nossa opinião, as ferramentas informáticas são indiscutivelmente uma ferramenta imprescindível para o exercício da profissão. Agora, se a Ordem tem condições de melhorar qualitativamente e financeiramente a vida dos profissionais, evidentemente que não cumprirá a sua missão se o não fizer. O projeto é para avançar, Sr. Bastonário? O projeto não morre, que fique claro. Nem que a Ordem, se por qualquer coisa que hoje não vemos nem concebemos, se a Ordem por qualquer motivo fosse impedida pelo Tribunal de poder continuar a apoiar e a prestar este serviço aos membros, falo-íamos de forma gratuita.
Ou o utilizador-pagador. Também está em cima da mesa essa... O utilizador-pagador é o que temos agora, Sim. não é? Por isso, se por acaso... Mas, por exemplo, através de um aumento das cotas para aqueles pode ser membros perfeitamente uma das queiram soluções, usar o toque uma das online. soluções, porque a Ordem já oferece muitas coisas aos seus membros. Oferece um seguro de responsabilidade civil, nunca tivemos as empresas seguradoras a querer lutar contra a Ordem. E nós rodámos entre elas, a que tiver melhores condições ganha o concurso e oferece o seguro. Temos um seguro de responsabilidade civil, não sei se disse responsabilidade civil ou de saúde. Responsabilidade civil. Temos um seguro de saúde que nos custa cerca de 1 milhão de euros por ano, em que nós oferecemos gratuitamente à Ordem. Nunca vi as companhias de seguro vir dizer que eram prejudicadas por causa disso. Oferecemos uma base de dados com toda a estrutura da fiscalidade em Portugal e da contabilidade, com hoje indiscutível mérito para os profissionais. E nunca vi nenhuma editora, nenhuma livraria vir dizer que a Ordem tinha que os indemnizar. Bom, eu acho que, perdoem-me a expressão, eu acho que é uma brincadeira de mau gosto. Compete aos tribunais decidirem e confesso-lhes que não tenho decidir se lá for colocada alguma coisa, que até hoje a Ordem não foi notificada do que quer que seja que tenha entrado nos tribunais. Por isso, aguardo, naturalmente, que seja posta a ação no tribunal para que nós possamos agir naturalmente defendendo-nos, sendo que admitimos perfeitamente que, caso não seja colocado nada em tribunal, que sejamos nós mesmos a colocar essas empresas em tribunal por difamação. Porque eles lançaram um comunicado público, tentando desmerecer e desacreditar o esforço que a Ordem estava a fazer. Quem neste momento se sente difamado não são eles. A Ordem é que se sente difamada por ter anunciado publicamente uma determinada ação e que até hoje, pelo menos se nós saibamos, não foi materializada. Sr. Bastonário. Ou seja, o objetivo, eu já vi qual era o objetivo deles. O objetivo é muito simples. Era tentar desacreditar as ferramentas informáticas da Ordem. Curiosamente, tentaram, credibilizaram-nas, foi mais. Porque propaganda negativa, porque as pessoas veem que, na verdade, a diferença entre uns e outros programas, entre uns e outros produtos, e sabem estabelecer a diferença. E têm sido inúmeras as pessoas que me têm mandado e-mails, que me têm feito telefonemas, a dizer: Sr. Bastonário, não fique por aqui, não se deixe intimidar, porque os membros reconhecem o valor daquilo que estamos a falar. Sr. Bastonário, falou já na necessidade de arrecadar receitas acessórias. Prevê a possibilidade de aumentar as cotas dos membros? Não. Salvo, como disse há um bocadinho, numa situação como eu acabava de estar a dizer. Ou seja, no caso da Ordem, por qualquer motivo que eu não estou a antever, mas no caso da Ordem, poder vir a ser condenada pelo Tribunal por efeito disso, que eu não concebo, então a Ordem admite a possibilidade de passar a oferecer estas ferramentas gratuitamente. Aí a Ordem ou tem um grande desenvolvimento dos centros de formação que está a ter, ou tem um desenvolvimento muito grande em receitas, ou então não lhe será possível suportar estes gastos todos. Sendo certo que nós temos vindo a ter uma coisa espetacular, e aliás pode ser vista de orçamento a orçamento, de uma diminuição muito significativa nas despesas de funcionamento da Ordem. A única coisa que tem aumentado, e penso que naturalmente com esta preocupação da prestação de um bom trabalho aos membros, terá tendência até a aumentar mais, a única coisa que tem aumentado tem sido os gastos com o pessoal. Mas é bom, porque se aumenta gastos com o pessoal, eles também têm que ter reflexo na prestação que se faz aos membros. E é importante também, já que não o mencionaram, mas menciono eu também. E também tem tido algum aumento, não é que seja muito significativo, dos próprios senhores diretores a partir do ano de 2013. Também é bom mencionar isto, não esconder, não barrer o lixo para debaixo da parede. E isso deve-se a? Mas é que eu não tenho problemas nenhuns. Isso deve-se a uma maior exigência que nós temos com os senhores diretores. Ou seja, dito de outra maneira, quando nos acusam de má gestão, porque pagamos bem ao pessoal, dizem eles, e pagamos, os diretores pagam-se bem, naturalmente que estamos a falar aqui numa das obras que desmente todo o conceito que está por trás disto de má gestão. Esta obra, estes investimentos da Ordem, representam cerca de 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Desses 12 milhões,
Nós tínhamos nossos 5 milhões e aplicámos-lo. E pedimos 7 milhões. Acham que uma má gestão propiciaria estes investimentos? E pagando, como continuámos a pagar a sede da Ordem? Ora bem, cá está então a outra coisa que é necessário nós fazermos a diferenciação dos direitos, a diferenciação de quem gera estas coisas. E eu confesso que tenho uma dose de risco muito, muito elevada na minha vida. Mas o risco, ter risco e arriscar é bom. Claro que arriscar descontroladamente pode ser mau. Mas, quando eu nunca mais me esqueço, quando nós comprámos a primeira sede, que hoje na Avenida está 24 de Julho. Na Avenida 24 de Julho, fomos ver diversos edifícios e as pessoas diziam-me: Domingos Azevedo, nós temos o dinheiro, mas ficámos sem forro, sem dinheiro para isto, que nos custou na altura qualquer coisa como 380 mil euros. Demos 480 mil, demos 180 mil e gastámos 300 mil em obras. Não era euros, era contos. E recorda-me então que na altura diziam que eu gostava de hipotecar o futuro. Comprámos a 24 de julho, pagámos logo o dinheiro. Depois a 24 de julho manifestou-se pequena, tivemos necessidade de avançar para outras obras, então andámos a ver diversas situações, negociámos a sede que hoje temos. 14 milhões de euros, dizia-me: você é maluco, quando é que você vai pagar uma coisa destas? Você anda tolo. Andámos todos nós aqui a hipotecar o futuro de toda a gente. E eu dizia: não vamos hipotecar o futuro de ninguém. O que é certo é que isto foi em 1986, foi em 2006, estamos em 2015, 9 anos depois, pedimos este financiamento para 15 anos e não falhámos um único dia. Mesmo pagando todos aqueles investimentos, conseguimos ainda amealhar 5 milhões de euros, que agora gastamos neste investimento, 5 milhões de euros que demos para o Fundo de Pensões da Ordem e 4 milhões de euros todos os anos que nós gastamos com apoios sociais. E por isso, a essas pessoas eu só lhes digo: os números falam por si.